pessoa, quando ela tem um primeiro episódio, ela tem uma, digamos assim, uma vulnerabilidade maior a novos episódios, né? Então, quem tem maior risco? Quem já teve, né? Então, eu já tive uma vez, e quanto mais vezes eu já tive, mais risco eu tenho, né? Então, uma pessoa que nunca teve, uma pessoa que já teve 3 vezes, a que tem 3 vezes, ela tem muito mais risco de ter um quarto episódio do que aquela pessoa que nunca teve ter o primeiro, né? Ela tem ali uma vulnerabilidade maior, né? Quanto mais vezes ela vai tendo, às vezes vai... o que a gente chama de depressão, né? Mas tem vários sintomas de depressão, né? Se a gente pegar todas as possibilidades ali, dá mais de 1000 sintomas diferentes que a gente coloca tudo no mesmo nome, né? Depressão. Se a gente for pegar as possibilidades diagnósticas ali com sintomas, dariam mais de 1000 tipos. A gente rotula todo mundo como depressão. Muitas vezes tem questões de personalidade da pessoa, né? A questão da imaturidade, né? O trabalho psicológico leva a um amadurecimento, né? Eu tenho certeza que você cresceu muito como pessoa. Graças a Deus. Que eu falo muito com meus pacientes, que tentando extrair o lado bom das coisas, né? Isso. É uma oportunidade de você colocar a tua vida no trilho correto, né? É um sinal de, Rosângela, sua vida tá curvando aqui pro lado errado, né? Você estava indo na direção errada, né? Vamos ajustar. E tem certeza que mudou muito, você amadureceu muito aí nesse processo. Com certeza. Esse amadurecimento, né? Esse encarar esse alinhamento expectativa, né? Com Deus, com as pessoas, com os cônjuges, né? Com os familiares, esse alinhamento ele é muito fundamental. Quando a gente pega no consultório, a gente pega pessoas assim que ela não tem condição de ter a rédea da própria vida, né? Se você soltar a rédea na mão dela ali, ela faz besteira, a autonomia para a pessoa é um perigo, né? Sem autorresponsabilidade, né? Culpa todo mundo. E muitas vezes essas questões dessas frustrações no relacionamento, a pessoa colocou ali a pessoa um marido numa situação de pai, né? Uma esposa numa situação de mãe, né? Tá ali no funções invertidas, né? Isso, ela tá querendo ser cuidada, né? Ela tá ali numa... Então, essa pessoa, a gente posiciona ela adequadamente, né? Naquela questão de quanto tempo demora. Não tem a menor condição da gente falar quanto tempo demora. É 1 ano, são 6 meses. É o tempo que você vai fazer essa transição, essa questão dessa caminhada. Questão de inchaço. A depressão, muitas vezes, ela é vista também como uma doença inflamatória, né? Hoje a gente vê que você libera cortisol, você libera vários fatores, vários hormônios, né? Ela mexe, não é só questão de serotonina, dopamina, noradrenalina no cérebro. Se você dosar ali, a pessoa está completamente alterada bioquimicamente, né? A imunidade cai, ela fica mais predisposta a infecções, né? Ela gripa mais, então ela tem um quadro de saúde mais comprometido, que pode dar esse inchaço, né? Pode dar alguma coisa assim no corpo todo. Dessa inflamação mesmo, sim, né? Pode, a pessoa está inflamada. Que às vezes a pessoa atribui a só um efeito colateral, por exemplo, de alguma medicação, mas não, pode ser um processo inflamatório do sistema todo da pessoa. Sim, né? Pode ser um sistema inflamatório dela todo. E a questão da medicação, o coitado do remédio, ele começou a tomar, ele vira o bode expiatório de tudo, né? O que acontecer dali pra frente, aí eu não senti, depois que eu comecei a tomar o remédio, comecei a sentir. Coitado. Na verdade, às vezes, o próprio processo da enfermidade, né, emocional ali, ou então o corpo reagindo, ou o corpo respondendo, aí vira o culpado por tudo ali. No começo podem dar efeitos colaterais, né? As primeiras 1, 2 semanas podem ter efeitos colaterais, às vezes até intoleráveis, né? Se a gente começa devagarzinho, vai aumentando, isso pode sim, alguns efeitos podem se estender por um tempo maior. Mas, no geral, a medicação é muito tranquila, né? Quando não é, a gente troca, a gente substitui por uma classe diferente, é bem manejável, né? Não é um fator limitante para o uso da medicação. Mas uma coisa interessante que eu vejo, Lucas, obviamente eu não sou médico, mas a gente acaba vendo, porque esses medicamentos que se usam para depressão, eles levam um tempo de acumulação, né? Eles levam normalmente 2 semanas para acumular. O que as pessoas sentem? O efeito colateral é imediato. E o efeito benéfico ele vai acumular. Então, como a pessoa está esperando tomar o remédio e ficar bem, no primeiro momento, como ele vai levar umas 2 semanas para acumular, para ele, a pessoa sente o efeito colateral e essa pessoa que eu estava conversando com ele no telefone, eu falei,
ela vai ter o efeito colateral primeiro, para depois vai ter o efeito benéfico. Senão você para de tomar o remédio. O remédio não está dando certo, o remédio só está me dando, está me adoecendo mais do que eu estava e eu não estou vendo o retorno. Esse retorno vai levar de 2 a 3 semanas. E aí acontece uma coisa interessante. Tem gente que cisma de parar de tomar o remédio e fala assim, não vou tomar mais remédio. É verdade. Mas o que acontece? Pior. Como ele levou 2 semanas para acumular, ele vai levar 2 semanas para sair do organismo. A primeira semana que você parar de tomar o remédio, você vai ficar bem. Você não vai sentir nada, porque ele ainda está acumulado no seu organismo. Na segunda semana ele começa a sair, na terceira você volta no que você estava. Porque como ele tem esse efeito para acumular no início, ele tem para desacumular posteriormente. Então, se você parou hoje, você está bem. Depois que o remédio estabilizou, você fala, agora eu não preciso mais de remédio. Você para de tomar o remédio, você está bem. Tem 1 semana que eu não estou tomando e não tem problema nenhum. Você pode esperar a segunda. Se chegar a segunda já piora um pouquinho, na terceira ele volta ao que estava, porque o remédio acabou de sair do organismo dele. É uma coisa até interessante para a gente poder falar, doutor Lucas, porque algumas pessoas, eu não sei se isso está ligado a quanto a pessoa está aberta para amadurecer emocionalmente nesse processo, mas a gente vê assim, que aparentemente a impressão que a gente tem é que as pessoas que se abrem para esse amadurecimento, para essa mudança, para esse ressignificar mesmo da dor, elas tendem a tratar a lidar com o tratamento de uma forma mais madura, de uma forma mais coerente, dentro dos padrões ali do que foi diagnosticado pelo psiquiatra, dentro ali das sessões, a cada terapia, a cada encontro ali para poder verbalizar ali o sentimento, ou seja, o tipo de terapia que ela buscou ali para poder desenvolver, mas outras tendem a culpabilizar, não, é porque o meu psiquiatra, ele é assim, ou porque o meu terapeuta é assado, depois que eu mudar o tratamento é que eu vou voltar a tomar o remédio, coisas desse tipo, sabe? Sim, um grande desafio que a gente tem no tratamento é transformar a pessoa de curto prazo em pessoa de longo prazo, né? O que é uma pessoa de longo prazo? Eu vou ter as ações aqui, mas pensando na minha vida como um todo. Não, eu vou tomar aqui, daqui a um mês eu tô bom. Às vezes em 15 dias a pessoa fica bem, né? Nos quadros ansiosos, as depressões mais leves. Quando o remédio começa a fazer efeito ali em 15, 20 dias, já dá uma melhorada substancial, né? Não melhora completamente, mas aquele sofrimento intenso, aqueles sintomas mais intensos que ela estava tendo, ela melhora. Né? Se ela pensa só no curto prazo, ela fala, beleza, né? Tô bem, vou parar. Fica ali um período bem, fica ali um períodozinho, né? Fica ali semana, pode chegar até um mês bem. E se ilude com que está tranquilo, né? E eles ficam usando o antidepressivo como aspirina. Né? Então, eu tomei mal. Se eu ficar mal de novo, eu tomo. Né? Eu tomo a medicação. E não entende a consequência. E não entende que o tratamento não é isso. Né? Não é fazer ela se sentir bem. Né? Não é só o alívio de sintoma. Porque essa não é nem a parte mais difícil. Né? Manejar aqueles sintomas mais graves, né? É relativamente fácil. Né? Nos quadros mais leves, né? Nos primeiros quadros. Não é essa dificuldade toda. A dificuldade é você fazer a pessoa entender que ela tem que descansar, que ela tem que dormir, que ela tem que mudar o estilo de vida dela, né? Que o tempo que ela usa fazendo coisas sem sentido, ela pode fazer uma atividade física, ela tem que se alimentar melhor, né? Que o alimento influi no que ela sente. Que ela tem que aprender a lidar com as emoções. A gente se conscientizar que a gente precisa de ajuda, a gente precisa daquele tempo pra gente, sabe? De obedecer o médico, de estar ali naquela terapia, de ouvir. É questão, você escolhe obedecer, porque você fez tudo até agora do seu jeito, da sua forma, e não surgiu o efeito. Sim, é fazer ela entender assim, que se render, né? Sim, que o que aconteceu não foi por causa daquele gatilho, né? Não foi a traição, né? A traição foi o gatilho, né? Foi a gota d'água, né? O último golinho de água que faltava para entornar. Isso. Aquilo já vem lá de trás. Começou isso a transbordar foi desde a primeira gota, né? Do primeiro problema ali deixar negligenciado ou esquecido ali. E eu queria também que você compartilhasse um pouquinho com a gente, Rosângela, como é que foi então depois disso? Aí você teve algumas crises, mas continuou ali perseverando. Como é que Fiz todo o tratamento, né? Direitinho, esperei o médico me dar alta, que eu já estava bem. Então eu fui alinhando, né? A minha mente, as minhas emoções ao estado normal do corpo e ao Espírito de Deus que habitava em mim e que habita em mim. Amém. Né? Então o Senhor foi me direcionando, eu fui criando maturidade,
Eu fui vendo que as coisas não eram do meu jeito. Eu tinha uma tendência muito de ser uma pessoa controladora, dominadora, manipuladora. A gente tem que a parte de reconhecer os nossos erros, né? Eu creio que libertação na nossa vida, num todo, ela vem através do nosso entendimento. Quando nós entendemos que nós é que estamos no controle da nossa vida e a gente se rende, então as coisas elas começam a se ajustar. Se ajustar mediante aquele direcionamento que o Espírito Santo vai dando, os medicamentos, a conversa, a terapia, e você passa a ser amadurecida por aquilo ali e você passa a enxergar a vida de uma outra forma. E eu entendi você falando sobre estamos no controle no sentido de responsabilidade, né? De sermos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas, por reajustar e reorganizar a casa de dentro quando precisa, não como controle de... Esse controle, né, é extremamente limitado eu achar que eu posso fazer todas as coisas. Ao outro, né? A necessidade do outro, aos nossos relacionamentos, a mudanças na economia, mudanças na política, mudança no trabalho, esse controle, né? Absoluto, quem tem é só Deus mesmo e nós somos responsáveis pela dinâmica daquilo que nos compete ali nessa existência, Eu né? prefiro mudar o termo controle para responsabilidade porque vai dar essa interpretação de que você está no controle total do sistema. Não está. Você tem a responsabilidade de saber lidar com os seus limites, de procurar ajuda, de reconhecer as coisas, porque na verdade você tem a responsabilidade se você fizer ou não fizer. Mas o problema muitas vezes das pessoas mais imaturas é que elas jogam a responsabilidade nos outros. Então você tem escolhas a fazer e você vai ter consequências positivas ou negativas. Então você não tem o controle num certo sentido, mas você tem um sistema que você tem a responsabilidade de ajudá-lo a andar adequadamente e dar uma saída positiva. Eu posso fechar a entrada de água, eu posso abrir a entrada de água, mas se eu fechar, eu vou criar um processo interno e eu vou acabar explodindo internamente se eu não souber dar a saída adequada às coisas, dar a César o que é de César no sentido psicológico. E isso, a maturidade vem dessa flexibilidade, desse dinamismo de saber lidar com o limite, de saber lidar com o erro, de saber lidar com saber que você não vai agradar todo mundo. Então, isso faz a pessoa ficar mais madura. Ela achar que ela tem que resolver tudo, ela não vai resolver tudo. E tem o caráter do tempo, que o tempo aumenta. E o tempo torna a situação muito pior. Por isso que a pessoa só vai chegar lá no fundo do fundo do fundo do poço. Dá para resolver com a graça de Deus? Dá para resolver com um trabalho psicológico? Dá. Mas quanto mais profundo for a dificuldade, mais difícil é o processo. Mas que ele é possível, sim. Por isso que eu falei com a pessoa que me ligou. Quanto mais cedo você resolver isso, é um negócio que dá para resolver rápido, proporcionalmente, e ter uma qualidade de vida. Se protelar isso, ela só vai aumentando. Rosângela, quem é a Rosângela e como está você hoje? Eu hoje estou muito bem. Sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa feliz por tudo que eu consegui entender, né, nessa minha caminhada, gerar também assim uma dependência maior, né, naquele direcionamento, no saber fazer as escolhas certas, dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu posso. Se eu não posso, eu falo que não posso. Se eu não dou conta, eu falo que não dou conta, né? E viver um dia de cada vez. Amém. Lidando melhor também com as frustrações? Dando muito melhor com as frustrações, com essa tendência, às vezes, há dias que realmente eu acordo sem querer levantar da cama. Né? Mas essa é uma insatisfação mesmo nossa, natural do ser humano. Né? Então, nesse dia, eu posso escolher o que eu quero viver. Ou eu continuo na cama, né? Ou então eu resolvo, tomo a decisão. Não, eu vou levantar, eu não tenho motivo para não querer levantar da cama, trazer à minha memória aquilo que me dá esperança e viver aquele dia. E viver um dia, por exemplo, Dalton, é um sábado, é um domingo, você não está tão bem, você não acordou tão efusivo, tão feliz, você coloca um filme ali com conteúdo também que não vai acabar de te prejudicar, mas um conteúdo bom, um conteúdo saudável, pega uma bacia de pipoca e fala assim, hoje eu vou ficar por aqui. E
só por hoje eu vou me dar esse direito. Isso. Tem problema? Não, tem não. O que acontece muito hoje que me preocupa é você ver que muitas vezes, em termos dessas redes sociais, as pessoas têm sempre que se apresentar ótima, tudo. E tem dia que você pode não... Dependendo da situação, você pode ficar mais tempo na cama, você pode levantar, não é o fim do mundo. Não é. Aí um dia que você dorme mais tarde, outro dia você passeia, outro dia você faz outra coisa. É esse equilíbrio da coisa. A vida tem que ter um equilíbrio. Tem dia que você não está bem. Então, tem hora que a gente tem que levantar para trabalhar querendo ou não querendo. Mas você vai lá e cumpre uma função. Isso. Mas tem hora que você pode se dar um certo direito dentro do equilíbrio, dentro do que é saudável, né? Verdade. Para que você possa fazer isso. Não tem aquele negócio que eu tenho que levantar todo dia com a cara boa, porque tem coisas que não vai deixar de acontecer, situações chatas, situações... Não vai deixar, o mundo não vai ficar perfeito. Você vai lidar com ele de uma forma melhor. Isso. Né? E uma coisa que eu quero só refrisar para vocês é o seguinte: você fez o que você deu conta, o melhor que você pôde. Com certeza. E não tem jeito de ser diferente. Do meu ponto de vista, a vida humana só tem uma safra. Se eu pudesse voltar 30, 40 anos na minha vida e fazer de novo, você pode ter certeza que eu faria diferente. Só que se eu voltasse com a mesma mente que eu tinha, eu faria igual. Porque, na verdade, tem muita coisa que eu aprendi que eu não tenho como voltar. A minha vantagem é que eu tenho uma profissão que eu posso ajudar as pessoas a irem mais para frente. Mas isso aí. E outra coisa, se uma pessoa não te ama, se ele não dá certo com você, você não vai agradar todo mundo. Com certeza. O ser humano tem vários tipos psicológicos. Uma pessoa muito diferente de você não vai ter a mesma afinidade que você. E isso não muda seu valor como ser humano. Você vale pelo que você é. E isso é o mais importante da gente aprender. Do fundo do coração. Tem que entrar na mente e chegar no fundo do coração. Isso mesmo. E é chegar essa convicção para todos nós que a vida não é um feed perfeito, personalizado, colorido, certinho ali do Instagram, né, doutor Lucas? Nunca vai ser, né? Uma orientação que eu dou muito para as pessoas é: deixe de seguir aquelas pessoas que ficam fingindo que a vida é maravilhosa demais, né? Não fica vendo aquilo, né? Porque aquilo não é a vida, né? Nem a vida dos telejornais que mostra só desgraça, só ruína, só tragédia. A vida também não é aquela, né? O brasileiro não é aquele, né? O ser humano também não é aquilo, né? É um meio termo ali entre as duas coisas, né? Criação de expectativa, a gente tem uma força, o mundo tem uma força contrária e, na maioria das vezes, não vai ser do jeito que a gente quer, né? Vai ser uma adaptação entre a minha força e a força do mundo que vai dar o resultado. Às vezes não vai ser legal, né? Se a gente fizer diferente, talvez a gente não fosse a pessoa que a gente é hoje. É verdade. Né? Não, e a felicidade não é um estado nirvânico que vai dar tudo certo. Eu tenho um post que eu falo que se você acha que é isso é ilusão, isso não é felicidade. Felicidade é saber dar valor às coisas. Por isso que tem pessoas com condições financeiras menores do que outras pessoas que estão felizes porque sabem valorizar. E outras pessoas que são multimilionárias e não estão felizes, não é pelo que você tem. O que você tem materialmente é importante, mas se você não souber valorizá-lo, você vai ser um eterno insatisfeito e vai ser infeliz. A felicidade é uma coisa muito mais simples se você souber dar valor à vida. Eu tenho certeza que eu vou falar por mim, mas também pelo Lucas, pelo Dalton. Obrigada a vocês por esse espaço aqui de escuta. Que bom, Rosângela, que você resolveu se abrir para poder se amar, para descobrir que você é digna de ser amada, que você merece ser amada, ser valorizada, ser abençoada por Deus e viver esse processo de cura que, como você disse, é contínuo, é um dia de cada vez, que você continue prosseguindo no seu processo de se descobrir e se redescobrir, porque de verdade você é um bom motivo para viver. Obrigada. Queria que você homenageasse ela com o que significa para nós voltar para a luz, né? Que bom que você voltou para a luz da consciência, do conhecimento de que você é amada. Muito obrigada. 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 Obrigada a todos e que você possa ter sido lembrado por essa história de vida real da Rosângela, que você também é um bom motivo para viver, que Deus sonhou com você, que Ele tem novos caminhos e começos para a sua vida, não importa por quantas dores e por quantas perdas você tenha passado. Que Deus te abençoe.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.